A posição de autoridade de Jesus é assentada à direita de Deus em lugares celestiais. Então, essa é a posição de autoridade que nós exercemos. Tamanha é a nossa autoridade. Porque Jesus não apenas conquistou o nome que está acima de todo nome, até porque ele já estava lá antes de descer para cá. Quando ele desce para cá, ele se faz homem, Deus lhe dá autoridade delegada. Antes ele estava lá e tinha toda a autoridade, ele era Deus. Eu queria ler para você um texto que está lá em Atos, capítulo de número 13, Atos 13, a partir do verso 32. Atos, capítulo 13, verso de número 32, né? Exatamente. Trata-se do testemunho de Paulo em Antioquia, né? Ele vai testemunhar acerca de Cristo, né, em Antioquia. E em determinado momento, no versículo 32, ele diz o seguinte: estamos aqui para trazer a vocês esta boa notícia, essa boa nova. Veja, a palavra evangelho, ela significa exatamente boa notícia. Esse é um aspecto simples, porém muito, muito, muito importante, né, para a compreensão da mensagem de Cristo. Nós precisamos pregar o evangelho. A palavra evangelho significa literalmente boa notícia, boas novas. Veja, quais são as boas novas que alguém pode receber? Qual é a boa notícia que alguém pode receber? Veja, por esse aspecto a gente já começa a entender que o evangelho não pode ser algo pesado, condenativo, né, que traga peso de religiosidade, que traga condenação às pessoas, que traga intimidação. Uma boa notícia nunca traz intimidação. Uma boa notícia sempre traz regozijo, sempre traz alegria, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente vai pregar o evangelho, a gente precisa estar munido de boas notícias. E qual é a boa notícia, por exemplo, que alguém que está enfermo pode receber? Que ele vai morrer? Que Deus está interessado em sua morte? Claro que não, né? Qual é a boa notícia que alguém que está, por exemplo, passando por dificuldades financeiras possa de fato receber? É que Deus está interessado na sua miséria, que ele morra devendo os outros? Claro que não, né? Uma boa notícia sempre vai trazer regozijo, vai trazer refrigério, vai trazer respostas. E é isso que o evangelho faz na nossa vida. Ele traz respostas, ele traz refrigério, ele traz boa notícia, ele traz expectativa, ele traz esperança. O evangelho tem essa conotação. Esperança. A esperança da glória está no evangelho. A esperança de uma vida acima da média está no evangelho. Então o evangelho é boa notícia. O evangelho, irmãos, é uma nota de esperança, uma nota de alegria, uma nota de regozijo. Isso tem que estar muito, muito claro na nossa mente, né? É trazer de volta aquilo que se havia perdido, né? Boa notícia, evangelho. Estamos aqui para trazer uma boa notícia, pois a promessa foi feita aos antepassados. Veja, se Paulo diz que a promessa foi feita aos antepassados dos judeus, e ele está trazendo boa notícia, significa que essa promessa foi cumprida. É Atos capítulo 13, verso 32. Ele disse: e agora Deus cumpriu essa promessa em nós, os judeus, ou seja, os descendentes dele, ao ressuscitar Jesus. Isto é, o que está falando segundo o Salmo, que diz a seu respeito: você é meu filho, eu hoje te gerei. Veja, quando Paulo pega esse texto que foi dito por Davi no Salmo, você é meu filho, eu hoje te gerei, ele está falando a respeito da ressurreição de Cristo. É isso que está dizendo aqui. Deus cumpriu em nós, os descendentes dele, ao ressuscitar Jesus, e a isto foi o que o salmista Davi diz a respeito: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja, o que é que isso importa para nós hoje? Que quando Jesus ressuscitou, Deus disse para ele: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas Jesus não já era filho de Deus? Era, ele nasceu filho de Deus, ele nasceu em Maria como filho de Deus, ele cresceu, mas até aquele momento ele também era considerado, e ele se autodenominava filho do homem. Ele estava de certa forma não, de forma integral, se identificando conosco. Porém, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus deu o seu único filho para todo que nele crê, não pereça, mas ao contrário tenha vida eterna. Então veja, a palavra deu significa ficar sem. Eu tinha um copo e eu te dei. Ora, se eu te dei, eu fiquei sem nenhum. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus deu o seu único filho? Quando Jesus foi para aquela cruz. Para que ele assumisse o meu e o seu pecado, a minha e a sua condenação,
o meu e o seu castigo, a maldição que estava sobre nós foi sobre ele, Deus precisou abandoná-lo de certa forma. Ele deixou de ser filho. Ele perde essa natureza, ele perde essa conexão com Deus por 3 dias, que são os dias da sua morte. Então ele deixou de ser filho. Deus tinha um filho unigênito, que era um só, e este filho foi entregue para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então Deus entregou na cruz o seu filho, ficou sem nenhum filho. Porém, ao 3º dia, Deus o ressuscitou e disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ele torna a ser filho, ele foi gerado de novo filho de Deus, dessa vez em uma outra condição, um filho com poder. Veja, até o primeiro momento, antes da morte de Cristo, Jesus tinha autoridade delegada por Deus. Deus tinha lhe dado total legalidade e autorização para fazer aquilo que era necessário. Nós vimos isso ontem à noite, que Deus deu a ele uma autoridade delegada. Isso está escrito em João capítulo 17, versículo de número 1, depois você pode reiterar lá. João 17, 1, Jesus tinha uma autoridade delegada por Deus. Jesus morre na cruz, né? Vai pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado, e no 3º dia Deus o ressuscita e diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí nesse momento Deus o gera de novo com autoridade. E aí ele assume essa autoridade e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Veja, antes ele tinha uma autoridade delegada para a terra. Quando ele ressuscita, ele recebe a autoridade delegada nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus se assenta nada mais, nada menos do que ao lado de Deus, à direita de Deus, nos lugares celestiais. Veja, o que significa estar assentado à direita de Deus? Veja, Jesus não está sentado abaixo e nem está sentado acima, ele está sentado ao lado, à direita de Deus, nos lugares celestiais, ou no reino dos céus, ou ao lado do trono de Deus. Quando diz que Jesus ficou ao lado, ele quer dizer que ele está no mesmo patamar de autoridade. Veja que coisa interessante. Deus o regenerou e o deu toda a autoridade, e ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele foi colocado, sentado à direita de Deus. A direita de Deus significa que eles têm o mesmo patamar de autoridade. O Filho e o Pai hoje detêm toda a autoridade nos céus e na terra. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ele foi gerado de novo, né? E ele está assentado ao lado de Deus, governando não só agora a terra, mas todo o universo. Isso é importante porque nós vamos começar a entender a esfera de autoridade que está operando em nós. Veja, hoje nós temos um presidente no nosso país, né? Jair Messias Bolsonaro. Ele está lá em Brasília, né? Ele mora lá em Brasília e ele é a autoridade máxima do executivo. Mas vamos imaginar que o presidente da República lavrasse um decreto e fosse aprovado, obviamente, dizendo: todos os pastores que se chamam Marcelo Carvalho, que moram em Belo Horizonte, estarão comigo nesse governo, terão a mesma autoridade que eu. Veja, de repente não existe mais nenhum outro pastor que se chama Marcelo Carvalho, que mora em Belo Horizonte, seja apenas eu. Então esse decreto recai sobre mim. Então quando eu pego esse decreto e leio, e entendo que foi me lavrado um atestado de autoridade, que foi concedido por quem tem essa autoridade, quem detém essa autoridade, foi que determinou isso. Ele me colocou nesse decreto como alguém que tem a autoridade junto com ele, para fazer o que ele faz. Então, mesmo estando eu hoje em Belo Horizonte, eu estou assentado com o presidente, ou à sua direita, no Palácio do Planalto. Deu para entender isso? Se eu for lavrado como a mesma autoridade do presidente, ainda que eu esteja em Belo Horizonte, eu estou assentado com o presidente, ou assentado ao lado do presidente no Palácio do Planalto. Por quê? Porque o que importa não é o lugar onde eu estou, e sim a posição de autoridade que eu tenho. Então eu estaria sentado com o presidente em Brasília, mesmo estando em Belo Horizonte. É por isso que você está na terra, porém, espiritualmente falando, em posição de autoridade, você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Eu estou assentado com Cristo. Não é que seu corpo está aqui e seu espírito está lá. A gente tem que entender a esfera de autoridade como posição e não como geografia. Eu não estou pessoalmente lá sentado, mas a posição de autoridade que eu exerço é assentado com Cristo em lugares celestiais. A posição de autoridade de Jesus é assentada à direita de Deus em lugares celestiais. Então, essa é a posição de autoridade que nós exercemos. Tamanha é a nossa autoridade. Porque Jesus não apenas conquistou o nome que está acima de todo nome, até porque ele já estava lá antes de descer para cá. Quando ele desce para cá, ele se faz homem, Deus lhe dá autoridade delegada. Antes ele estava lá e tinha toda a autoridade, ele era Deus. Agora ele veio para cá e recebeu a autoridade delegada.
Mas ele morre, ressuscita, Deus dá toda a autoridade e ele volta para lá. Só que dessa vez ele não volta sozinho, ele volta comigo e com você. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais em esferas de autoridade. Então nós temos a mesma autoridade que Cristo. A questão é se nós sabemos e se nós usamos essa autoridade. Porque essa autoridade, ela cresce à medida que eu ganho convicção, né? Quanto mais convicção eu tenho, mais autoridade eu exerço. Imagina alguém que entrou num quartel, né? Ou passou num concurso para a polícia, né? Alguém que passou num concurso para policial, ficou um ano numa academia de polícia e pela primeira vez ele está saindo para a rua. E ele vai fazer uma abordagem policial. Na primeira abordagem dele, você acha que ele vai ter no primeiro dia de abordagem dele a mesma ousadia de que alguém que está lá há 20 anos? Quem pode me responder isso, por favor? Quando alguém vai fazer a sua primeira abordagem policial, ele tem a mesma ousadia de alguém que está lá há 20 anos fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa? Você acha que tem? Fala aí comigo, por favor. Alguém me disse que foi a Margarida, disse que não. Claro que não. Por quê? Porque ele ainda não sabe exatamente reconhecer que tipo de autoridade que ele tem. Mas à medida que ele chega lá e vê um cara de 2 metros, ele pode ter 1,60 m, ele vê um cara de 2 metros e ele diz, eu dou uma voz de prisão agora, mão na parede, mão na cabeça, sei lá, vira de costa. E o cara com 2 metros de altura se vira de costa para alguém que tem 1,60 m, irmão, eu vou dizer algo para você. Ele certamente, né, fez isso porque por trás dele tem alguém que lhe respalda a autoridade. E aquilo faz com que ele cresça, ele ganhe realmente essa convicção plena. Então, quanto mais conheço, quanto mais eu exerço, mais essa autoridade aumenta em mim. Entendeu isso? Então, eu preciso exercer autoridade, e quanto mais eu exerço, mais eu fico convicto dessa autoridade. Então, é a questão do conhecimento na prática que vai me trazer a perfeição da autoridade. Quanto mais eu uso, mais autoridade eu tenho. O problema é que muitas vezes as pessoas querem começar por cima, né? Imagina você, vou pegar o mesmo exemplo, que acabou de formar na polícia, né? Na academia de polícia, sai sozinho e vai enfrentar 50 traficantes de uma única vez, né? Ô Pedro, faz um favor para mim aqui, Pedro. Bota aqui em modo avião no telefone para que ninguém nos atrapalhe a nossa live, né, gente? É um segundinho só, Pedro só vai botar aqui em modo avião para que ninguém ligue aí e não atrapalhe a nossa live. Então veja, você acaba de se formar na academia de polícia e sai e vai enfrentar 50 traficantes armados com a R15. Vai dar certo esse negócio? Fala sério. Você acha que esses 50 traficantes vai respeitar de fato uma única pessoa que acabou de se formar? Ele está caçando encrenca, não está não? É melhor ele começar com abordagens pequenas, é melhor ele começar com algumas abordagens menores, e vai ganhando experiência, e aí lá na frente, irmão, daqui a pouco ele vai começar realmente a ter pegada e se tornar conhecido, ao ponto de que quando ele chegar lá para 50 traficantes, só o fato de dizer, ó, fulano tá vindo aí, as pessoas já vão ficar com medo e vão se dissipar, vão correr, né? Vão se espalhar. É claro que esse é um exemplo natural do que eu estou falando, espiritualmente falando, todos os demônios têm que se submeter ao nome de Jesus. Mas é ao nome de Jesus. Se você acaba de entender isso e sai daqui agora e vai lá, não, agora eu vou, já estou sabendo que eu tenho essa autoridade, vou lá agora para um cemitério e vou levantar um morto na autoridade do nome de Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, provavelmente não vai acontecer. E não é porque Jesus não tem autoridade, não. Porque quando um cara sai sozinho para enfrentar 50 traficantes, não é que a polícia militar não tem autoridade, ela tem. O problema é um indivíduo que não está seguro e nem foi prudente para fazer o que tem que ser feito, né? Então veja, Jesus não tem autoridade de levantar 50 mortos de uma vez? Tem. Mas você vai começar logo levantando mortos? Por que você não ora por alguém para curar primeiro uma gripe, né? Então comece ganhando essa experiência aos poucos, vá aos poucos construindo isso, né? Quando você tiver a sua próxima, sei lá, experiência negativa de vida aí, que surgiu uma dor de cabeça, ao invés de você tomar o analgésico, né, que é uma coisa simples, tô partindo para isso, comece a treinar a tua fé, comece a treinar a tua autoridade, comece a treinar, irmãos, as esferas de autoridade que Deus te exerceu, né? Quando você tiver uma pequena dificuldade financeira, comece a exercer tua autoridade, ao invés de ir buscar emprestado, ao invés de comprar no cartão de crédito. Imagina, hoje você não tem dinheiro, quer alguma coisa, né? Tá desejoso de ter algo, talvez seja um sanduíche, vamos voltar dessa maneira. E aí você não tem condição de comprar hoje, em vez de você
comprar no cartão para pagar depois, exerça a sua fé, porque a Bíblia diz, se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, as palavras dele estiverem em você, né? Você pode pedir o que quiser que lhe será concedido. Será que Deus não está interessado em te dar um sanduíche? Claro que está. Agora, a gente está disposto? Não, a gente está disposto a confessar o carro. Eu vou comprar meu carro, Deus vai me dar um carro. Porque um carro, eu não posso, mas o sanduíche eu vou dar um jeito de comprar fiado e pagar depois. Veja, treine a tua fé. Treine a tua fé. Para que ela cresça. A fé é um músculo. Exercer autoridade é exercer fé, né? E a fé como um músculo, ela se desenvolve. À medida que eu vou exercendo e praticando, ela vai se fortalecendo, até se tornar uma fé grande, forte, robusta. Da mesma forma vai ser a aplicação da autoridade. Não é que a fé não possa fazer coisas grandes, não é que Jesus não tem autoridade para fazer o que eu quero que ele faça. Ele tem. A questão é se eu estou pronto, se eu estou preparado para exercer tamanha autoridade. Então, isso tem que ser algo crescente, processual. Né? Eu preciso estabelecer processo na minha vida para que isso se desenvolva. E isso é uma questão de prática, de treinamento. Você começa a fazer. Eu tenho certeza que quando um cadete se forma na academia de polícia, ele não é jogado direto na coisa mais difícil a se fazer. Ele começa em funções administrativas, ele começa em função de patrulhamento. E à medida que ele vai ganhando experiência nessa área de autoridade, ele vai galgando espaço para realmente chegar naquilo que ele tem como ápice, né? Então, você também precisa trilhar esse caminho dentro da autoridade por um processo para que você realmente possa crescer e se desenvolver, né? Veja, Jesus foi gerado de novo por Deus e feito assentar. Deus disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por que ele foi gerado de novo? Porque em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus precisou assumir a natureza nossa de pecado para que nós pudéssemos, na sua ressurreição, assumir sua natureza de justiça e, obviamente, tudo aquilo que vinha junto com essa restauração. Quando Deus fala para Cristo, tu és meu filho, hoje te gerei, ele também fala para cada um de nós, quando nascemos de novo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A mesma autoridade que foi dada para Cristo nesse dia, quando Deus disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é a mesma autoridade que é dada para nós, quando nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Deus está falando para mim e para você, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Jesus foi ao inferno em nosso lugar, e Pedro declara isso após a sua assunção aos céus. Nós já vimos isso em outra oportunidade, em outra live, quando Pedro, depois de ser cheio do Espírito, ele proclama, né, as boas notícias acerca do reino de Deus, lá em Atos capítulo 2, verso 25 a 31. Eu vou só ler, não vou comentar, até porque nós já estudamos sobre esse texto muito, Atos capítulo 2, verso de número 25 ao 31. Ele diz assim, a respeito de Jesus, disse Davi, vejo que o Senhor sempre está comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre, a minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança. Pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherá de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava referindo-se a si mesmo, pois ele mesmo morreu, se foi sepultado, seu túmulo está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido, sob juramento, que um de seus descendentes se sentaria no seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando acerca da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e que todos nós temos testemunhado disso. Então veja, ele fala sobre a ressurreição de Jesus por meio da obra redentiva do Espírito. Então, para que ele fez isso? Jesus enfrentou a morte para nos livrar da morte. Jesus enfrentou a morte para nos livrar da morte. Hebreus capítulo 2, verso 14 diz assim: visto, portanto, que os filhos, nós, os filhos, somos seres humanos, feitos de carne e sangue. Você é ser humano, feito de carne e sangue? Pois bem, visto que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, pois o Filho de Deus, Jesus, também se tornou de carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só desta maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão,
Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove o pecado do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Então, Jesus ele passa pela mesma condição que eu e você, para depois da sua ressurreição poder nos cooperar, nos ajudar nas nossas fraquezas, né, em todo o tempo. Então, isso é a obra de Cristo Jesus, né? Veja, quando Jesus é ressuscitado, ele recebe o nome que está acima de todo nome. E aí, Deus diz que a Bíblia diz que Deus dá esse nome à igreja que é seu corpo. Jesus compartilha tudo o que ele recebeu desde a sua ressurreição com todos nós. Como eu falei, nós estamos assentados com ele em lugares celestiais, no mesmo patamar de autoridade. Essa autoridade foi dada aos filhos. Jesus é filho e nós também somos filhos. Deus hoje olha para mim, para você e para Jesus e vê a mesma coisa. Não há diferença entre nós e Jesus para Deus. Para nós sim há, mas para Deus não. Deus olha e vê todos nós como filhos no mesmo patamar de autoridade. E nós precisamos exercer essa autoridade completa. Veja, agora, quando diz que ele nos vê igual, significa que tudo que Jesus recebeu, nós também recebemos. Tudo aquilo que Jesus tem hoje, nós também temos. Nós temos a mesma condição que Cristo tem hoje. Veja o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, verso 3. Pedro diz: Deus com seu divino poder nos concedeu tudo. Deus com seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, através do conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória excelsa. Veja, como é que eu tomo posse de tudo? Por meio do conhecimento de Cristo. Quanto mais eu conheço Cristo, mais eu recebo da parte de Deus os benefícios de Cristo. Porque eu estou enxertado nele hoje. Eu e Cristo é a mesma coisa. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Sabe por que eu não exerço autoridade? Porque eu não conheço a autoridade de Cristo. E eu isolo Cristo de mim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode até me achar louco agora, mas você e Jesus são farinha do mesmo saco. Vocês estão no mesmo patamar. Vocês estão tudo dentro da mesma condição. Agora veja, eu só vou receber essas coisas quando de fato eu entender isso. Que eu tenho aquilo que Cristo tem. Veja, ele diz de novo: Deus com seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos. Nós já temos tudo o que precisamos para uma vida plena de devoção. E isso vem pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si mesmo por sua glória excelsa. Nós temos que alcançar essas coisas por meio do conhecimento de Cristo, por meio do conhecimento de Deus. Agora, como é que eu chego ao conhecimento de Cristo? Como é que eu chego ao conhecimento de Deus? Pelo conhecimento da palavra. Então, quanto mais conhecimento, mais autoridade. Quanto mais conhecimento, eu tenho mais benefícios da parte de Deus. O problema é que a gente não quer exercer conhecimento. A gente quer, como é que eu vou dizer? Métodozinhos, né? Ó, faça assim. Veja, por que as pessoas mais preferem campanha de que conhecimento? Hã? Quando se diz, ó, tem uma campanha de prosperidade, tem uma campanha de cura, o povo fluem todos para lá, para aquele lugar. Porque tem hora para começar e acabar e não requer deles nenhum tipo de investimento. Requer deles o quê? Só ficar de boca aberta igual passarinho esperando a comida na boca, né? Não se tem autorresponsabilidade. Se você assumir o compromisso com você, se você assumir a responsabilidade com a sua vida de prosperar e viver uma vida acima da média, você vai saber que o único caminho para isso é o conhecimento da palavra. Você vai ter que se dedicar ao conhecimento integral da palavra. Você vai ter que se dedicar a meditar na palavra de dia e de noite. E quem vai te responsabilizar quem vai ser o responsável pelo teu sucesso? Você mesmo. Só você será responsável pelo seu sucesso. Veja o que Deus disse a Josué no capítulo 1, verso 8. Ele disse: Josué, não cesse você de falar das palavras desse livro da lei. Quem deveria falar das palavras do livro da lei? Josué. Ele disse: medita nessa palavra de dia e de noite. Quem deveria meditar na palavra de dia e de noite? Deus? Não, Josué. Ele disse para que tu tenha cuidado de praticar tudo quanto nela está escrito. Quem deveria praticar a palavra? Josué.
Ele diz, ó, você medita, você fala, você pratica. E ele disse, você será bem sucedido em tudo quanto você fizer. Veja, responsabilidade da prática da palavra é sua, da meditação é sua, de confessar a palavra é sua. E sabe quem vai colher o benefício? Você. Você não vai beneficiar ninguém quando você pratica a palavra, quando você medita na palavra, quando você confessa a palavra. Só você mesmo será beneficiado com isso. Agora o contrário também é verdadeiro. Se você não fizer nada, nada vai acontecer, irmão. Absolutamente. Não pense que passa horas e horas assistindo live sem fazer o resto vai funcionar, porque não vai. Você precisa meditar na palavra de dia e de noite, você precisa confessar essa palavra e você precisa praticar essa palavra. Só então você fará os seus caminhos prosperarem e você será bem sucedido. Veja a oração de Paulo aos irmãos de Efésios, capítulo 1 de Efésios, verso 15. Paulo diz, Efésios capítulo 1, verso 15, diz, desde que eu soube, imagina que como se fosse eu falando para vocês, gente, desde que eu soube da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor pelo povo santo em toda parte que vocês demonstram, eu não deixo de agradecer a Deus por vocês. Claro, agradeço a Deus porque você tem andado em fé e em amor. Agradeço. Ele diz, mas também em minhas orações eu não deixo de pedir a Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresça no conhecimento dele. Veja, essas pessoas andavam em fé e em amor, e Paulo diz, eu sei que vocês estão andando em fé, eu sei que vocês têm demonstrado amor, mas eu não cesso de orar para que Deus lhe dê sabedoria espiritual e entendimento no conhecimento dele, no conhecimento de Deus. Paulo não para de dizer, não, tá bom, andar em fé e amor. Ele diz, não, eu oro a Deus para que você tenha conhecimento, sabedoria espiritual e que conheça a Deus. Qual é o objetivo de conhecer a Deus? Oro para que seu coração seja iluminado. Ou seja, conhecer a Deus é ter o coração iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus em nós, ou para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos e os fez assentar em lugares celestiais, à direita de Deus. Então veja, o que é que Paulo ora para pedir? Sabedoria, conhecimento. Veja, irmãos, hoje tudo já está feito. A única coisa que falta para você é conhecimento. Conhecimento. As pessoas que não vivem uma vida boa hoje, não é porque falta coisa nenhuma, só falta conhecimento. Eles já têm tudo. Tudo já lhes foi concedido, tudo já lhes foi dado. O problema é que lhes falta conhecimento. Se eu não sei o que eu tenho, eu não posso usufruir. Então tudo está pautado nisso, em buscar conhecimento. Quanto mais conhecimento, obviamente, mais a sua fé se desenvolve, mais a sua autoridade opera. E aí eu posso estar realmente convicto de que vou ver o melhor de Deus nessa terra. Tudo o que nos falta agora é conhecimento, apenas isso. Nós estamos crescendo em conhecimento, apenas conhecimento. É isso que nós precisamos todos os dias nas nossas vidas. Então Jesus conquistou legalmente toda essa posição de autoridade para nós. O que é que nos falta? Conhecimento. Só isso. Tome conhecimento dessas verdades pelas escrituras sagradas e você vai viver uma vida de autoridade na tua vida. A partir de você e a partir de você na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, né? Na vida das pessoas que você tem influência sobre elas. Você vai ter autoridade sobre o teu trabalho, sobre o teu negócio, sobre a administração da tua empresa. Você vai ter autoridade sobre o teu ministério, sobre a tua igreja. Tudo isso vem a partir de conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais autoridade eu desenvolvo. Porque Deus já me deu tudo isso em Cristo Jesus, né? Essa autoridade que Jesus conquistou foi dada à igreja, ou à eclésia de Cristo. Ontem eu falava à noite com Marcos Honório Júnior, eu acredito que você conheça, ou a maioria deve conhecer, é o nosso coordenador doutrinário. Tivemos uma live incrível ontem à noite, foi muito legal, né? E nós falamos um pouco sobre isso. E ele me abordou em um assunto que as pessoas comumente gostam de abordar comigo, né? Falando sobre o seguinte: Pastor Marcelo, o senhor é uma pessoa que é realmente um empreendedor no reino de Deus. Que o senhor não está limitado em quatro paredes, que
as suas ações, ela expande-se além de 4 paredes de culto, né? Que você faz. Por exemplo, nós temos restaurante funcionando dentro da igreja, nós temos um verbo shop funcionando dentro da igreja, nós temos uma barbearia funcionando dentro da igreja, nós temos uma clínica social que funciona, nós temos trabalhos fora da igreja, nós temos tantas coisas. E ele me questionando a esse respeito, qual é a origem disso tudo? É porque eu era empresário? Veja como as pessoas gostam de naturalizar. Ele mesmo disse, não é eu que estou dizendo isso, as pessoas costumam falar isso, eu sei que não é isso. E não é mesmo, não tem nada de naturalização nisso. A grande questão é o seguinte: quando se fala de doutrina, irmãos, quando se fala de conhecimento bíblico, eu tenho que ser muito grato ao Rema, obviamente, que é a base doutrinária da minha vida, e ao Rema eu tenho que ser grato ao irmão Reagan, né? Kenneth Reagan. Kenneth Reagan é o instrumento de Deus pelo qual Deus gerou essa visão maravilhosa do Rema, que está espalhada pelo mundo inteiro da palavra da fé, né? Então, assim, quando se trata de doutrina, de conhecimento bíblico da doutrina, irmãos, eu normalmente me curvo diante dos livros do irmão Reagan, é suficiente para mim. E ele tem tudo o que eu preciso para entender todas essas coisas que nós estamos tratando aqui. Ponto final. Só quando eu vejo a doutrina bíblica, eu sou tendencioso a me fechar dentro da igreja. Eu vou fechar a minha atuação, meu raio de atuação dentro da igreja, porque a doutrina vai servir exatamente para isso, para me preparar os santos para a obra do ministério. Agora, eu tenho outros autores que eu gosto de ler, irmãos, né, que me ajudam, como por exemplo esse aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Vê se dá para você pegar aí, ó. Miles Murrow. Eu sei que você está vendo ele lá, provavelmente o contrário. Esse livro se chama Redescobrindo o Reino. Bom, por que Miles Murrow é uma pessoa que me inspira? Porque ele fala sobre o reino de Deus, coisa que nós temos falado tanto aqui. Veja, a Bíblia diz que Deus deu autoridade à igreja. E eu estou te falando de reino. Qual é a diferença isso? É que, na verdade, quando Jesus veio para a terra, ele veio restaurar aquilo que se havia perdido. Nós falamos isso nas primeiras lives. E Jesus, restaurando o que se havia perdido, ele não veio restaurar uma religião. Porque não foi isso que Adão perdeu. Adão não perdeu uma religião, né? Nem mesmo a igreja. Adão não perdeu uma igreja. Ainda que possivelmente tivesse. Eu posso explicar isso com mais detalhe depois. Mas ele não perdeu a igreja. O que foi que Adão perdeu? Adão perdeu o reino. E Jesus veio restaurar o reino. Veja, quando Jesus veio na plenitude dos tempos, né? No seu tempo, do seu nascimento, do seu ministério terreno, existia um reino poderoso sobre a terra, naturalmente falando, que era o Império Romano. O Império Romano era um reino que operava no tempo de Jesus. Inclusive, ele dominava o povo judeu. Agora veja, o reino, o Império Romano, de certa forma, dava base para o entendimento do que Jesus estava fazendo espiritualmente. Quando Jesus dizia, eu vim estabelecer o reino do meu Pai, eu vim estabelecer o reino de Deus, as pessoas pensavam no Império Romano. E dava para entender. Deu para entender isso? Então veja, o que era o Império Romano? Eu tinha um imperador que era César, César tinha um Império Romano, e Jesus falou para Pedro o seguinte, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelasse que eu sou o Cristo, mas o Espírito de meu Pai. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, Jesus disse, sobre essa palavra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembre-se que Jesus veio restaurar o reino, e ele disse que vai estabelecer a sua igreja nesse reino. Veja, a palavra igreja lá é eclésia. Eclésia. A palavra eclésia não foi inventada por Jesus para determinar a igreja. A palavra eclésia já existia e era usada inclusive por César. César era o imperador do reino, porém dentro do reino tinha uma eclésia. O que é eclésia? Era o senado romano. Era a reunião de ministros escolhidos pelo rei. César escolheu, chamou esses ministros para si, fez uma assembleia de senadores que legislavam o reino, que ajudavam na regência do reino, que fazia governabilidade do reino. Veja, a eclésia de César é que gerava governabilidade do reino.
César tinha a última palavra, mas eram eles que exerciam a governabilidade, a eclésia. E Jesus disse, no reino que eu vim estabelecer, eu também terei a minha eclésia. E quem são essas pessoas que compõem a eclésia de Cristo? Nós. Nós somos chamados para gerar governabilidade no reino de Deus. César dava a esses senadores autoridade para governar o Império Romano. Jesus nos deu autoridade para governar o reino de Deus. Nós somos a eclésia. Nós somos de fato uma reunião de ministros chamados para o reino, para governar o reino de Deus, na autoridade do nosso rei Jesus Cristo. Então, essa é a concepção da igreja. Então, veja, a igreja está dentro do reino de Deus. E somos nós a igreja, somos nós essa reunião de ministros que geram governabilidade dentro do reino de Deus. O que constitui a eclésia? Ela é constituída primeiro de pessoas que nasceram de novo. Veja, Jesus diz, quem diz o povo aí que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo. Ele aceitou ser Jesus o Cristo. Pela fé, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, é isso aí, é desse jeito que a eclésia nasce. Ou seja, como é que é formada essa eclésia? De pessoas que foram influenciadas pelo Espírito de Deus e declararam publicamente que Jesus é o Cristo. Foi isso que Pedro fez, foi isso que eu fiz, foi isso que você fez. Foi influenciado pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que é o Espírito que convence o mundo do pecado. Um dia Pedro foi convencido, um dia eu fui convencido e você foi convencido. Jesus disse, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai. Da mesma forma a mim, da mesma forma a você. É isso que ele está dizendo, é dessa forma que eu vou edificar a minha igreja. À medida que o Espírito convence um homem, um ser humano, de que Jesus é o Cristo, e ele confessa isso publicamente, ele se torna participante da igreja, ele se torna um chamado, né? Como ministro para exercer governabilidade sobre o reino de Deus. Então todos nós que nascemos de novo fazemos parte da eclésia. E aí o nome de Jesus é dado a essa pessoa como sinal de autoridade para governar o reino. Está escrito em Efésios capítulo 1, verso 20. Ele diz, esse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e os fez assentar em lugar de honra em Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governo, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome que se possa nomear no mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez cabeça da igreja, ou seja, lhe deu a igreja. Então nós recebemos toda essa autoridade para governar o reino de Deus. É isso que nós devemos entender. Nós estamos agora no poder, no governo, na regência do reino de Deus, como verdadeiros participantes da eclésia de Cristo. Para isso precisamos fazer valer essa autoridade delegada pela fé, né? É apenas pela fé que nós vamos exercer tamanha autoridade, crendo que ele me delegou isso e exercendo por aquele que sai da minha boca no nome de Jesus. É o que está escrito em Marcos capítulo 16, nós já lemos isso, quando ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, você recebeu meu nome, tem autoridade para ir fazer, né, acontecer. Expulsar demônios, curar os enfermos, se beber qualquer coisa mortal não te causará dano, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios, tudo isso na autoridade do nome de Jesus, porque você hoje é a eclésia, você hoje é essa assembleia de ministros para a governabilidade do reino de Deus. Então essas coisas têm que estar muito claras. Agora veja, quando nós olhamos para isso tudo, nos parece prepotência falar que tal autoridade nos foi dada. Mas essa sempre foi a vontade de Deus para o homem, é isso que você tem que entender. Lembre-se que quando Deus criou o ser humano lá em Adão ainda, a Bíblia diz que Deus o criou à sua imagem e semelhança e deu a ele domínio, deu a ele governo. O que Jesus está fazendo aqui é só restaurando aquilo que se havia perdido. Jesus não está inventando nada novo. A questão é que a nossa mente recebeu tanta mentira do diabo que a gente não se sente nem competente nem capaz de fazer isso. Mas nós somos criados exatamente para isso. O que Jesus fez foi só restaurar aquilo que Adão perdeu.
Só isso. Veja, quando alguém, de fato, por exemplo, cria um produto que seja pequeno do jeito que ele for, ele carrega em si mesmo um potencial de fazer aquilo que ele se propõe. Então veja, esse cortador de unha, ele tem um potencial de cortar. Se ele não corta, não faz sentido existir. Então quando Deus nos criou para ser sua imagem e semelhança e ter governo e domínio, ele colocou em nós essa capacidade intrínseca de governo. Já estava em nós. O que Jesus veio fazer foi restaurar aquilo que já era nosso, estava perdido. Então hoje nós somos restaurados completamente na nossa posição de autoridade dentro do reino de Deus. João 14:10 diz assim: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Isso é uma esfera de autoridade. As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza as suas obras por meio do meu intermédio. Você se tornar a ponte entre Deus e o mundo para você governar o mundo através de Deus. Vou dizer de novo, você se torna a ponte ou a janela entre Deus, que está no reino dos céus, e o mundo que hoje está aqui na terra, né? Através da autoridade que Deus delega a você e você exerce lá. Deus governa aqui através de você. Você é essa ponte hoje. Então veja, versículo 11. Apenas creia que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou creia pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. 12. Eu lhe digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Jesus disse, olha, deixa eu te dizer, depois que eu for para o Pai, eu vou estar sentado à direita de Deus e vou ter ainda mais autoridade. E essa autoridade será delegada a vocês e vocês vão poder fazer coisas ainda maiores do que essa. Eu estarei lá respaldando vocês em toda a autoridade. Eu estarei lá representando vocês diante de Deus. Vocês carregam agora essa autoridade. Ele disse, eu só estou dando os primeiros passos no estabelecimento do reino de Deus de novo na terra. Mas é vocês que vão fazer com que esse reino se expanda. Se você não lidera, se você não exerce domínio, se você não exerce autoridade, irmãos, o reino de Deus não opera sobre a terra. Você não vai ser feliz, você não vai ser completo. Você precisa liderar a sua própria vida, os recursos que chegam nas suas mãos. Você precisa exercer autoridade. Você precisa exercer governo, domínio, porque senão o reino de Deus não opera. É você que tem essa responsabilidade, sou eu que tenho essa responsabilidade. Nenhum de nós podemos nos furtar a isso, não. Né? Deixar de fazer isso, irmãos, é ser negligente com a humanidade, é ser negligente com aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Amém? À noite nós vamos encerrar esse conteúdo falando sobre a abrangência do nome de Jesus, né? Como utilizar o nome de Jesus na oração, na salvação, né? Em todos os aspectos que o nome de Jesus opera de maneira eficaz. Mas agora nós vamos abrir a nossa caixinha de minhoca. Pedro Carvalho, nós temos alguma pergunta hoje? Abre nossa caixinha de minhocas. Deus deu autoridade, mas estabeleceu a ordem? Deus deu autoridade, mas estabeleceu a ordem? Bom, eu imagino que deve ser ordem de autoridade, uma certa hierarquia. Sim, existe isso. Inclusive existe uma matéria no Rema, né? Você, se não fez o Rema, deve fazer o Rema, procure fazer o Rema. Isso vai ajudar muito você. Que fala sobre submissão e autoridade. Submissão e autoridade. Existe sempre uma ordem, né, hierárquica de poder, de domínio, de governo. Isso precisa ser estabelecida. Primeiro, a gente sabe que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça de todo homem, né? Dentro do aspecto familiar, por exemplo, que é uma das bases fundamentais do Evangelho, o homem é o cabeça da sua casa, da sua família em autoridade, né? Então veja, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e esses cabeças dos filhos. Estou falando no aspecto familiar, né? Então dentro disso existe uma hierarquia, existe uma ordem, né, de importância dentro dessa questão. Não é que é mais importante que o outro, mas para que haja realmente critérios, para que não haja bagunça, para que não saia por aí fazendo um monte de coisas aleatórias. Existe uma ordem pré-estabelecida de como as coisas devem funcionar e nós devemos buscar o conhecimento de Deus todos os dias para que a gente tenha clareza sobre como essas coisas devem funcionar no reino. Amém? Próxima pergunta, por favor.
No conhecimento tem que haver equilíbrio? O equilíbrio do conhecimento é Deus e Cristo Jesus, né? Você não pode buscar conhecimento que exceda a Cristo, né? Não existe nenhum outro conhecimento. Paulo diz, nenhum outro fundamento será posto senão Cristo. Então, Cristo Jesus, ele é a base de todas as coisas. Ele é a base do nosso conhecimento. Se o teu conhecimento está com base na palavra, não existe limites para o conhecimento. Você pode buscar total conhecimento. Quanto mais conhecimento você busca, mais você vai operar na dimensão daquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Então, conhecimento é algo que nunca vai se esgotar. Eu gosto do que Paulo, falando aos Efésios, ele chega a um ponto que ele diz, plenitude do conhecimento da riqueza, né? Ele chega ao ponto de dizer, rapaz, é muito, profundidade da riqueza do conhecimento de Cristo, né? Ele chega a dizer que ele considerou o conhecimento que ele tinha da religião natural todo, né, como esterco quando ele conheceu Cristo. Então, em Cristo está a plenitude do conhecimento. Quanto mais eu busco Cristo, quanto mais eu procuro entender Jesus, mais conhecimento vai ser manifesto na minha vida. Então, o equilíbrio do conhecimento é a palavra de Deus. Ponto final. Tenho dúvidas de como orar corretamente. Pois bem, à noite nós vamos falar sobre o poder do nome sobre a oração, né? Nós vamos falar um pouco. Poderíamos até depois fazer um conteúdo completo só sobre oração aqui, né? Vamos ver aí o que a gente vai fazer para a próxima semana. Mas quem sabe em próximas aí estudos ou lives a gente possa abordar o tema oração, né? Hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre isso e aí eu posso responder melhor a sua pergunta. Próxima pergunta, por favor. Queria pedir perdão a alguém, mas ela morreu. Como faço? Libera o perdão no seu coração, né? O importante é você não guardar ofensa, né? Ou não ter esse peso. Você pede perdão diante de Deus, né? Se arrepende do seu ato, pede perdão e esquece, receba o perdão. O problema muitas vezes é que as pessoas querem pedir perdão, mas não aprende a aceitar o perdão, né? Se você livrou o seu coração, pediu perdão, receba o perdão da parte de Deus também. É isso que a Bíblia diz. Ele diz, se você não perdoa, o teu pai também não perdoa. Então, mas se você perdoa, seu pai perdoa. Então, perdoe essa pessoa, mesmo não estando ela aqui, peça perdão, libere seu coração e receba da parte de Deus o perdão. E viva como se nada tivesse acontecido, em nome de Jesus. Ponto final. Próximo. Adianta jejuar pela cura da enfermidade de alguém? Não, de jeito nenhum. Pode fechar aí, que eu vou... Vai discutir sobre isso. Veja, já algumas vezes me falaram sobre jejum aí, né? Hoje à noite eu vou falar sobre isso, né? Inclusive, sobre aquele texto que diz assim, olha, tem certas caixas de demônios que não saem senão por jejum e oração. Jesus não estava falando sobre o jejum, até a gente brincou aqui, né? Eu falei, vem cá, quando você jejuma, o que acontece, né? Jesus disse que essa caixa de demônio não sai senão por jejum e oração. O jejum e oração, né? Faz o quê? É quando eu jejuo que o demônio sai, é quando quem está endemoniado jejuma que o demônio sai, ou é quando o demônio jejua que o demônio sai, né? Bom, de noite nós vamos falar sobre isso, e você vai ver que o jejum não muda ninguém, a não ser você mesmo, né? O jejum só vai mudar você, e o que faz um demônio sair não é o jejum, é a autoridade do nome de Jesus. Agora, muitas vezes você não está exercendo a sua autoridade do nome de Jesus por causa do seu jejum, por falta de jejum seu, né? Por falta de consagração, é isso que acontece. Então, quando Jesus disse isso, ele disse, vocês não expulsaram aquele demônio por causa da pequenez da vossa fé. Vocês não estão tendo fé suficiente para fazer isso. É aquela história que eu falei para você do cadete novo que quer expulsar, que quer, no primeiro dia, encarar 50 traficantes de uma vez, né? A pessoa não está preparada, ela não está se dominando nem a si mesmo e quer dominar um demônio. Bom, primeiro vai jejuar e orar, se consagrar para você dominar a sua vida. Depois você dominar a sua vida, você vai dominar o que você quiser. Próxima pergunta. Meu filho de 9 anos me diz que quem não conhece Jesus vai para o inferno. Como explicar a ele? Ele tá certo, quem não conhece Jesus vai para o inferno mesmo. Não tem que explicar não, tem que só pregar o evangelho para ele. Ele tem 9 anos, ele já tem capacidade de entender. Conte o evangelho. Outro dia alguém me pergunta, como eu devo pregar o evangelho para jovem? Do mesmo jeito que você prega para velho ou para criança, tanto faz. O evangelho é um só. Né? É lógico que você vai ter que só adaptar a linguagem que você usa para essas pessoas, né? Obviamente, você não vai falar com palavras de erudição, né? Para uma criança de 9 anos. Use um linguajar que seja pertinente à idade, mas pregue o evangelho.
pregue para ele, olha, todo homem pecou e porque pecou tem que ir para o inferno, mas Jesus vindo, morreu na cruz, foi no inferno por nós, para que aquele que aceite Jesus não precise ir para o inferno. Ponto, simples assim. O evangelho não tem nada de complexo, é muito simples, né? Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Você prega isso e está tudo bem. Vamos lá, próxima pergunta. Pedro, tem uma pergunta aqui em cima. Vai lá. Tá. Jesus ainda... Qual aqui? Jesus reinará com seu povo 1000 anos. Onde? Não entendo essa passagem. Na terra. Na terra. A gente fica às vezes com a ficção celestial. Vamos morar no céu, nós vamos morar no céu. Mas você se lembra quando Deus criou todas as coisas lá atrás, lá em Gênesis? Ele criou você no céu ou criou você na terra? Hã? Ele criou a terra pra gente, não foi? Ele nos colocou aqui no Éden, na terra. Agora o céu estava aqui conosco, né? O Éden, a presença de Deus estava na terra, através do homem. Aí o homem pecou e perdeu isso, a presença de Deus na terra, mas continuou na terra, vivendo debaixo do império das trevas. Aí Jesus veio restaurar todas as coisas. Você acha que ele vai tirar da gente da terra? Por quê? Se a gente foi feito para ficar aqui. Ele vai voltar e vai reinar na terra conosco. Entendeu? Porque a terra foi o lugar onde foi nos dado. A terra foi dada aos filhos dos homens. Por que Deus vai tirar a gente daqui se a terra ele nos deu a regência? Ele precisa restaurar o que foi colocado aqui. Então nós vamos reinar por 1000 anos com Cristo aqui na terra. Só que essa terra vai estar livre do mal, essa terra vai estar livre do pecado, Satanás vai estar preso e nós vamos reinar de uma maneira poderosa. Vamos lá, próxima pergunta, só tem 2 minutinhos aí. Quais as bases bíblicas que Jesus foi ao inferno? Veja, eu li 2 textos hoje que narra isso com uma clareza tremenda. Eu vou ler para você de novo, para você saber aqui. Quinto dia, se eu não me engano. Cadê aqui? Atos capítulo 2, 25 a 31. Atos 2, 25 a 31. Eu vou ler rapidinho, vai dar tempo? Vamos ver se dá. Atos capítulo 2, 25 a 31. Anota esse texto aí, pode ser que não dê tempo, eu ler tudo e você vai pegar ele aí. Diz assim, ó, veja. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte devia detê-lo. Aí ele vai dizer o seguinte, irmãos, versículo 29, irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu trono está até entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento colocaria um de seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no inferno e nem o corpo sofreu decomposição. Precisa de uma explicação melhor do que essa? Ele falou, foi no inferno. Ele disse, ele não foi deixado no inferno e nem seu corpo sofreu corrupção. Veja, o corpo ficou no sepulcro. E o que foi para o inferno? O espírito. O espírito. Nem seu corpo sofreu corrupção, nem ele foi deixado no inferno, ou no Hades, ou na morte, ou no sepulcro. A palavra ali é Hades, né? Inferno, na verdade. Então, nem seu corpo sofreu corrupção, nem seu espírito foi deixado na morte ou no inferno. Esse, para mim, é o texto mais claro, né, sobre isso. Mas também, eu tenho, por exemplo, lá, Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, não, Filipenses, capítulo 2, verso 16, que diz que Cristo foi vivificado em espírito. Só pode ser vivificado em espírito porque estava morto, né? Então, Jesus foi ao inferno por esse motivo. Beijo até às 23 horas. Fiquem na paz em nome de Jesus.